Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje eu vou ensinar vocês um tutorial fácil de como fazer cabelo com trança. É um truque muito legal, eu vou mostrar a forma errada de fazer, que normalmente a gente tenta fazer, e a forma certa. Espero muito que vocês gostem desses tutoriais que eu tô trazendo para vocês e não vou acelerar, eu vou tentar mostrar passo a passo para vocês realmente aprender. Lembrando que o aplicativo que eu vou usar é o Ibis Pen X na versão gratuita. Esse aplicativo tem para Android e iOS e eu tenho um curso completo de como usar o Ibis Pen. O link tá aqui na descrição, além de vários bônus como desenhos para colorir, tutoriais de desenhos, pincéis personalizados, moldes já pronto para vocês usar. Agora, sem mais enrolação, bora começar? Vou começar mostrando normalmente a forma errada que a gente faz. E eu fui desinstalar, tirar aqui a parte da régua que estava instalado. E normalmente é assim que a gente vai fazendo. A gente vai juntando, às vezes espaçado, como vocês estão vendo. Às vezes a pessoa faz como se fosse duas ondinhas que vão se juntando e dando um formato. Até lembra o formato de uma trança. Eu até finalizei para vocês verem, mas realmente não é a melhor maneira para estar se fazendo. Então a gente vai da forma correta. A gente vai começar a fazer um zigue-zague e quando for mais para baixo, vocês tentam afinar um pouco mais esse zigue-zague, como eu fiz aí. Depois disso, vocês vão puxando e conectando essas linhas uma na outra. A grossura da trança é você que vai definir e depende muito também do tipo de desenho que você está fazendo, o tamanho do desenho. Então, tudo isso interfere tanto no tamanho do zigue-zague, quanto também no tamanho da conexão que você vai fazer. Fez um lado, aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu tentei usar um pincel um pouco mais fino, mas do mesmo tamanho, tanto a parte de dentro do zigue-zague, quanto também a borda. Eu acho que tá dando para vocês entender, mas vai fazer mais sentido. Depois disso eu finalizo aqui com a última onda. Venho com a parte do laço e aí finalizo com a parte da ponta do cabelo. Não tentei fazer o laço de nenhuma forma realista, nem nada do tipo. E a parte do final do cabelo é quase uma gota. Você faz como se fosse o formato de uma gota e conecta. O primeiro eu não achei tão legal, do segundo eu achei mais ou menos, aí eu vim no terceiro e finalizei. Depois que eu fiz isso, eu troco de pincel para o pincel lápis. Tem um lápis e o lápis grafite. São os dois pincéis que eu mais gosto. Nesse aqui eu vou usar o lápis grafite, porque eu realmente gosto dele. E aí eu simplesmente vou fazendo linhas, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. E eu vou fazer algumas linhas que se conectam. Eu acho que a melhor forma para vocês entenderem essa parte é realmente observando eu fazer. E aí eu vou fazendo várias linhas, sempre concentrando o máximo nas extremidades, nas duas pontas, que é onde teoricamente o cabelo está saindo. Assim dá um efeito de brilho no meio do cabelo. E aí você consegue os dois resultados, tanto de sombreamento quanto de sombra e luz. Fiz isso, aqui você já consegue perceber, na parte da raiz eu tento escurecer o máximo possível, até para não chamar atenção com relação ao contorno que eu fiz. E outra coisa que eu também vou dizer para vocês é que eu fiz o zigue-zague e as conexões com o pincel caneta de feltro. E a parte de colorir eu fiz com o pincel lápis grafite. Se você puder, faz tudo só com pincel. Ou você faz tudo com caneta de feltro, ou você faz tudo com pincel lápis. Porque dá uma distinção. A maneira como que eu fiz para tentar disfarçar essa distinção é pegando. E aí o que que eu fiz? Eu tentei concentrar o máximo e deixar o mais escurecido possível perto das linhas, assim a linha não ia chamar mais atenção do que o brilho do cabelo. Mas mesmo assim ficou perfeito, vocês conseguem perceber totalmente qual é o efeito que eu tô tentando ensinar aqui pra vocês. Vou fazendo isso, não vou pular essa parte para vocês verem do começo ao fim como se faz. E também vocês vão ver a parte da ponta do cabelo. Essa parte é uma parte bem despojada, então não precisa fazer com muita perfeição. Eu falo isso
Porque antes os meus desenhos não ficavam bons porque eu fazia questão de que cada traçado fizesse sentido ou fosse perfeito. Não tem essa necessidade. Você vai fazendo e à medida é como um todo o desenho, então ele vai sendo construído. Porque se você fazer muito devagarzinho toda essa parte das linhas, você vai ficar horas para fazer uma coisa que é mega simples, que eu vou levar aqui no máximo 9 minutos para fazer. Então o que você faz? Você vai puxando esses fios, vai concentrando mais na parte da raiz, aí depois você vai trazendo ele pro centro, aí você vira, faz na outra ponta do mesmo jeito e aí você deixa escapar algumas linhas no meio para dar esse brilho. Tipo, no meio pode ter esse fundo branco, que é isso que vai trazer esse brilho, e nas extremidades bem escuro. Vou fazer isso também nessa parte. Algumas vezes eu já venho concentrando, outras vezes eu já vou pro meio. Eu tentei intercalar várias vezes a forma como eu faço esses fios para vocês conseguirem entender, mas eu acho que tá perfeito. E lembrando que se você fazer, me marca lá no Instagram para eu ver, que eu vou estar comentando, que eu adoro ver o resultado de vocês. Então você faz isso. Na parte do meio eu não concentro tanto e depois eu venho pra ponta. Tá vendo que do jeito que eu fiz aqui já é mais diferente da forma que eu fiz na parte anterior? Na parte anterior já vem sombreando tudo e depois eu fiz o centro. Aqui eu fui fazendo eles leve, depois eu venho concentrando. Nessa parte aqui eu já vou fazendo com linhas maiores, mas é bem parecido com como eu fiz anteriormente. Faço do outro lado. Depois que eu deixei delimitado essas partes, eu vou escurecendo a raiz e trazendo alguns fios para a parte do meio, igual vocês estão vendo aí. Depois disso, eu vou concentrando bastante na raiz. E aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Essa concentração toda que eu fiz na raiz foi mais para disfarçar a parte da linha, que é o caneta de feltro. E eu também julgo apostar aqui para vocês que se eu não tivesse feito com caneta de feltro, o efeito dos fios de cabelo seriam bem mais chamativos, daria um efeito bem maior, sabe? Mas você também pode apagar, tipo pegar a caneta de feltro, a parte do caneta de feltro e apagar e usar só como molde inicial. Aqui a gente tá quase terminando, então eu só vou finalizar realmente essa parte aqui da raiz para vocês verem como que faz com o início da trança. E agora também tem a parte do final da trança. No final da trança não tem segredo, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez na primeira. Então a gente vai concentrar aqui a parte da raiz e as pontas, como se fosse um pincel isso aqui. E aí eu vou concentrar bastante para ficar escuro só nas extremidades e deixar os brilhos. Então aqui, ó, vai ficar bem escuro, que é a parte da dobra entre o elástico e o cabelo, para dar esse efeito. Faço isso também do outro lado e tomo cuidado para não ultrapassar a linha delimitada. Depois que eu fiz isso, eu vim e apaguei, pelo menos essa parte aqui da ponta, tá vendo? Eu poderia ter apagado tudo, né? Porque aí ficaria só o lápis. E aí eu coloquei alguns pelinhos e esse aí foi o resultado, como vocês estão vendo. Eu espero muito ter ajudado vocês. Se vocês estiverem gostando desses tutoriais, se inscreva no canal porque eu vou trazer mais. E também tem um curso de Bispaint aqui na descrição, que é esse aplicativo que eu tô usando para desenho. Até o próximo.